Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu decidi contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como foi o meu começo da minha jornada fitness. Então fica ligado. Eu comecei a treinar aos meus 20 anos de idade na musculação, tá? Isso foi em 2019, início de 2019, eu já tinha 20 anos de idade. E antes disso, o que eu já tinha feito de atividade física era balé, apenas balé. Eu nunca fiz mais nenhum tipo de esporte, nada assim mais do que esporte da escola, né? Educação física da escola. Inclusive, na educação física da escola eu nunca fui muito boa, nunca gostei, porque eu era uma pessoa muito tímida e morria de vergonha, até de correr, né? Inclusive, eu sofria bullying do jeito que eu corria. Então, nessa, eu fui ficando cada vez mais tímida, cada vez mais medo. Mal saberiam essas pessoas que hoje eu treino do jeito que eu treino, né? Foi uma surpresa pra todo mundo. Inclusive, tem gente da minha infância que me acha no Instagram e fala: nossa, não imaginaria que você de todas as pessoas faria o que você tá fazendo hoje, né? Por que eu comecei, por que eu decidi começar a treinar? Depois de terminar o meu ensino médio aqui nos Estados Unidos, se você ainda não viu meu vídeo, vou deixar aqui embaixo sobre a minha história de como eu mudei do Brasil para os Estados Unidos e falando um pouco da minha escola também. Depois que eu me formei na escola aos meus 18 anos, eu comecei uma faculdade que eu não gostei, parei de estudar por um tempo. Eu estava só trabalhando e trabalhava pra caramba. Só que quando eu não estava trabalhando, eu estava em casa dormindo e sendo depressiva. Eu nunca fui diagnosticada nem nada sério assim desse jeito, mas assim, quando eu não estava trabalhando, eu estava louca pra voltar pra casa só pra dormir, não fazer nada o dia inteiro, só ficar no escuro, na minha, assim, que ninguém me enchesse o saco. Não queria ver ninguém. Foi assim por um tempo. Eu não lembro quanto tempo isso durou. Não tenho muita memória. Mas, nessa época, a minha mãe já treinava, já fazia musculação. Ela sempre foi uma pessoa bem ativa. E desde que a gente mudou aqui para os Estados Unidos, ela foi atrás de buscar uma academia e fazer os treinos dela. Pra me puxar dessa deprê, né, pra me fazer alguma coisa além de trabalhar, a minha mãe me incentivou a ir treinar. Foram dois tipos de motivação. O fato dela ter me puxado pra sair de casa, o fato de eu também odiar que eu era muito magrinha. Eu sempre fui muito magrinha a minha vida inteira, né? Se você for vasculhar no meu Instagram, tem várias fotos antigas de como eu era sempre bem sequinha. Além de bem magrinha, eu sempre fui muito alta, então é mais aparente ainda, né? E isso sempre foi uma insegurança minha. E também eu sofria bullying disso na minha pré-adolescência, né? Isso sempre foi a minha insegurança maior. Eu era chamada de tábua, reta, né? Girafa, palito, Olivia Palito, nossa. Eu nunca sofri muito de bullying, porque assim, nunca foi nada extremo, né? Do que eu ouço por aí de pessoas que já sofreram de bullying. Mas foi suficiente pra eu virar uma pessoa bem tímida e não querer me mostrar, né? Não querer mostrar meu corpo, ter vergonha do meu corpo. Até meus 20 anos de idade. Isso era uma insegurança minha. Então eu comecei a treinar por esses dois motivos. Porque minha mãe me arrastou, né? Não me arrastou, tipo assim, não me obrigou com uma arma na minha cabeça, óbvio que não. Mas ela me puxou, né, pra sair daquela escuridão de casa. E o fato de eu querer mudar meu corpo, de querer ganhar peso de uma maneira saudável. Por quê? Eu já tinha tentado ganhar peso comendo, só comendo, né, e vivendo normalmente sem fazer exercício. Isso não adiantou. Eu já não tinha um apetite muito grande, né, eu já comia pouco. E quando eu me entupia de comida, tipo assim, na época pra mim poderia parecer muito, mas com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que não era muito, não era o suficiente pra eu ganhar qualquer tipo de peso. Eu nunca consegui ganhar nenhum peso antes de começar a malhar, né? Só comendo. Eu queria engordar. Eu queria, tipo, ficar cheinha de qualquer maneira, mas eu não tinha a noção de saber a diferença de ganho de peso ou de qualidade, que a gente sempre busca, que é mais músculo, menos gordura, né? Eu achei que simplesmente engordando ia ficar melhor. Não consegui. Eu comecei a treinar. Acho que eu pensei assim, a única saída agora é tentar ganhar peso saudável, malhando, né? Aí eu comecei a acompanhar um monte de gente fitness no Instagram, um monte de musa fitness,
né? Começava a sonhar, ter aquelas coxas gigantescas, glúteos, Vivi Winkler. Nossa, era minha ídola, né? De exemplo de coxas e glúteos. Eu queria ser grandona, igual a Vivi mesmo, né? Tipo assim, nada de ser seca, não. Eu queria ser grande, cheia. Então foi assim que eu comecei. Desde o início, eu nunca ia pra academia todo dia de semana não, tá? Tinha dias que, nossa, eu chegava em casa do trabalho, que eu trabalhava no período da manhã, eu só queria dormir o resto do dia inteiro. Nossa, eu não tinha vontade nenhuma. Às vezes minha mãe tinha que me arrastar, ela ficava brava se eu não queria ir. Então, pra evitar que minha mãe ficasse brava, eu ia com ela. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Com o tempo, tipo assim, no início, tudo é difícil, né, gente? Tudo é difícil no início. Até você pegar uma adaptação, né? E pegar um gosto por treinar, demora mesmo. Não é pra todo mundo. E não é todo mundo que tá apto a ter esse tipo de desafio, né? Passar por esse tipo de adaptação. Demorou, vai. O primeiro mês, com certeza, foi o mais difícil. Mas o que foi me motivando cada vez mais foi ver o meu progresso. Como eu era uma pessoa muito magrinha, nessa época eu tinha 62, 63 quilos no máximo. Para uma pessoa de 1,80 é pouco. Eu até tenho uma densidade óssea muito pesada, até para minha altura e meu peso. Mas 63 quilos para uma pessoa de 1,80m realmente é pouco. O que me motivou a continuar, a não desistir, né, de buscar o meu corpo ideal, foi começar a ver meu progresso. Eu juro pra vocês, no final do primeiro mês de treino, a primeira coisa que eu vi de diferente no meu corpo, que todos vocês me perguntam isso, foi meu bíceps. Essa bolinha aqui, que meu braço era reto, né? Então, quando eu finalmente vi que meu bíceps estava mudando, eu conseguia sentir uma coisa diferente, né? E ver no espelho que eu tava ficando com o braço redondinho, isso daí foi aqui, assim, meu gatilho pra eu não desistir mais. Ver que é possível mudar, sim, o seu corpo de uma maneira saudável, né? Fácil não é, tem que querer. Mas sentir isso no meu próprio corpo, no meu corpo que eu tinha o mesmo corpo por, tipo assim, 20 anos, parecia que eu tinha o mesmo corpo, porque eu sempre fui muito magrinha. Eu nunca vi diferença em mim, inclusive meu peso, por muitos anos. Sempre batia 62, 63, 62, 63. Nunca saía disso, por muitos anos. Desde que eu tinha, meus 13, 14 anos, que foi quando eu parei de crescer de altura. E bati meus 20 anos, né? Sempre com o mesmo peso. Olha que doideira. Aí, dali em diante, eu nunca mais parei de treinar, gente. Desde 2019, fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2019, eu nunca parei de treinar. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Inclusive, foi meu aniversário ontem, dia 20 de novembro. Tenho 24 anos desde ontem. Então, já a partir de fevereiro de 2023, daqui 3 meses, eu já vou ter completado 4 anos de treino. Então, vocês sempre me perguntam também, quanto tempo durou pra você ver a transformação do seu corpo para o corpo que você tem hoje? Demorou quase 4 anos, cara. E ainda eu não pareço a Vivi Winkler, entendeu? Que era, tipo assim, o meu ponto final a chegar. Eu acho que assim, E eu também acho que nunca vou chegar, inclusive porque eu não pretendo usar esteroides anabolizantes. Então, pra ficar do tamanho dela, né? Natural, realmente. Mas assim, eu mudei minha vida por completo, assim, totalmente. Vamos agora pra parte da comida, né? O que eu fiz na parte de alimentação. Então, quando eu comecei a treinar, eu não sabia me alimentar bem. Inclusive, eu comia a comida que minha mãe fazia, eu nem sabia cozinhar. O máximo que eu sabia fazer é um miojo ou um brigadeiro, né? Que é o que eu gostava de fazer quando eu tava sozinha em casa, sei lá. E pipoca de micro-ondas. Cara, era uma negação. 20 anos de idade, tá? Porque minha mãe sempre fez tudo pra mim, meus pais sempre fizeram tudo pra mim. Então, isso acabou me deixando, não mimada, mas assim, muito confortável, sabe? Mas enfim, eu sou abençoada por ter isso, né? Não tô reclamando. Agora eu que tenho que correr atrás de aprender sozinha as coisas, né? Sem ter as coisas de mão beijada. Mas enfim, voltando. Minha mãe sempre fez questão de fazer comida saudável. Arroz, feijão, assim, quase todos os dias. Filé de frango sempre tinha. Ovo sempre tinha. Leite. Mas assim, eu só comia bem, principalmente no almoço. A janta era sempre tipo um lanche. O café da manhã era pouquíssima coisa também. Era tipo um leite com Nescau, um leite com café. Uma banana, entendeu? Isso era meu café da manhã, gente, que absurdo. Eu também não sentia fome de manhã. Inclusive, nos meus 2 primeiros anos de treino, eu passava mal.
muitas vezes, quando eu tinha que treinar de manhã, quando não tinha outra opção a não ser treinar de manhã, eu passava mal, muito mal no treino da manhã, porque eu não conseguia digerir direito, meu corpo não digeria direito o café da manhã, e também de jejum não rolava não. Então, por muito tempo, isso foi um problema pra mim. Mas olha que engraçado, quase 4 anos depois, meu horário favorito pra treinar é de manhã muito cedo. Eu tô acordando 5 da manhã pra ir treinar às 6 da manhã. E tô amando, eu não faria diferente. Graças a Deus eu posso escolher isso agora. Eu escolhi acordar às 5 da manhã pra treinar às 6. E hoje em dia, tipo assim... Por quê? O meu apetite abriu muito treinando. Nos 2 primeiros anos foi o mais difícil, mas olha como leva tempo, né? Com esse tempo, depois de 2 anos, já começou a abrir muito o meu apetite, já comecei a sentir muito mais facilidade em comer. Inclusive, quando eu era magrinha, né, nos meus 2 primeiros anos de treino foram mais marcantes, eu ainda tinha muita dificuldade para comer. Então, no primeiro ano, o que eu fazia? Eu pegava sempre esse arroz e feijão que minha mãe fazia, com o frango, comecei a pesar, né, para calcular no aplicativo MyFitnessPal, para ver quantas calorias eu tava comendo por dia e quanto que eu ia precisar a mais para poder ganhar mais peso. Isso eu comecei a contar depois que eu estagnei. Por quê? O que acontece? Quando você é iniciante, você pode comer qualquer coisa. Se você é sedentário, não treina, igual eu tava, o balé eu já tinha parado com meus 17 anos, eu só fui começar a treinar com 20. Se você é sedentário, não fazer nenhuma atividade física, e começa a treinar na musculação, você vai ver muita diferença, principalmente no primeiro ano. Então, eu lembro muito bem que até meus 9, 10 meses primeiros de treino, eu cresci muito rápido. Cada mês era tipo mais 2 quilos, mais 2 quilos na balança. Eu fiquei, meu Deus, que maravilha! E comecei a ver a coxa crescendo, a bunda crescendo, né? Porque eu não tinha nada. Então é muito mais fácil de ver quando você não tem nada. Você começa a ver melhor aparentando, né? Meu 9º ou 10º mês, eu comecei a estagnar o peso, né? Porque tava crescendo muito rápido. Aí parou. Aí eu pensei, alguma coisa tá errada, né? Pra eu estar parando. Na época eu não sabia que um motivo disso era porque para iniciante é muito rápido, né? Porque eu acabei de falar. Quando você sai do sedentarismo e começa a fazer a musculação, realmente é um boom. Então eu não sabia disso. E eu ainda achando que era iniciante, eu pensei que tinha alguma coisa errada. Então eu comecei a calcular tudo que eu comia, né? Foi assim que eu aprendi pela internet. Ver que eu precisava comer mais, né? Pra poder ganhar mais peso. Eu só queria ganhar peso, não importava como. Eu queria ganhar peso rápido. Ó, já vou falar por que isso foi um problema e por que isso foi um erro. Então, no meu 9º ou 10º mês, eu estagnei o meu peso. Comecei a calcular a minha alimentação e fui aumentando cada vez mais. O cálculo principal era conseguir bater as proteínas diárias, não tanto o carboidrato. Mas pra mim, eu precisava sempre contar as proteínas. Era isso que era importante pra mim na época, só isso. Pra poder crescer. E eu pensava assim, tudo que eu conseguir botar pra dentro é lucro. Então eu vou comer tudo que eu vi pela frente. Comia de tudo, até bolo de chocolate, um monte de porcaria, salgadinho. Eu comia tudo, só porque eu queria crescer a qualquer custo. Isso foi um erro porque, ok, no início foi difícil, porque eu comia até ficar assim, ó, até não aguentar mais. Eu aprendi a fazer ovo, eu nem gostava de ovo, eu comia ovo forçado, porque eu queria crescer. Eu queria porque eu queria crescer. Eu comia o ovo forçado, mas eu não gostava. Tinha vezes na minha marmita que tinha arroz, feijão e 6 ovos, cara. Eu não como 6 ovos nem hoje, não como 6 ovos. Mas foi nesse nível. Eu fazia questão de comer uma marmita no almoço, outra marmita no meio da tarde, outra marmita à noite. Eu fazia toda a marmita já calculada para poder comer, e tudo que eu pudesse comer entre uma refeição e outra, pra mim era lucro, então eu tava botando pra dentro. Então sempre foi mais fácil pra mim comer o doce, então eu botava o doce pra dentro. Mas quando era pra comer comida de verdade, eu ficava tipo assim... E por que isso foi um erro? No meu 2º ano de treino, foi quando eu atingi o meu auge de peso. Ok, com essa minha técnica eu consegui ganhar mais peso, cada vez mais ganhando mais peso, né? Só que eu tava ganhando muita gordura. Existe um limite que você consegue, natural, né? Existe um limite que você consegue ganhar massa muscular, não é quanto mais você comer, mais você vai ganhar. Não é assim que funciona, eu achava que era. Mas não é assim. Então eu estava ganhando músculo? Estava, mas eu estava ganhando muita gordura também. Então, no meu 2º ano de treino, 2020, foi que eu cheguei no meu auge de peso, que foi 80 quilos. Ou seja, eu saí de 62, 63
para 80 em menos de 2 anos. Eu não tinha percebido que eu tava tão gorda assim. Eu estava com um percentual bem alto de gordura, eu não cheguei a fazer avaliação física, mas pelas fotos já dá pra saber que foi, tipo assim, mais de 30% de gordura corporal. Eu só fui perceber que eu tava daquele tamanho quando eu fui pra uma viagem pro Brasil, em 2020, outubro de 2020, mais ou menos. Era calor, né? Lá em São Paulo, em Santos, a gente foi pra praia. E minha mãe tirou um monte de foto minha de biquíni. E só ali que eu fui enxergar que, meu Deus, olha como eu tô grande, eu nem percebi que eu tava desse tamanho. Eu não sabia, né? Só vendo de longe, com as fotos de longe, eu percebi. Eu queria cada vez ficar maior, né? Mas eu tava ficando gorda. E eu não tava entendendo por quê, né? De tudo isso. Foi aí que no mês seguinte, em novembro de 2020, eu comprei a consultoria online do Kaká. E com o Kaká eu aprendi a enxergar a composição corporal de todo mundo, né? Não só a minha, mas principalmente a minha, de outro jeito, né? Que não adianta ficar correndo, querendo comer o máximo possível pra você ganhar músculo, que isso não vai acontecer, você vai ganhar muita gordura. Então foi que assim que eu comecei a treinar com ele me falou pra secar. Eu falei assim, secar? Você tá maluco? Eu passei 2 anos comendo que nem uma louca pra poder crescer, agora você tá me falando pra secar, você tá louco. Mas eu confiei nele e comecei a fazer dieta pra secar. E cara, meu corpo mudou totalmente. Meu percentual de gordura abaixou muito. Comecei a treinar mais intenso, porque aprendi a treinar melhor com o Kaká. E parei de comer porcaria, né? Só comia comida boa. Não parei tanto com a quantidade da comida boa, não diminuí tanto a quantidade da comida boa. A quantidade era mais ou menos a mesma. Só que eu cortei tudo que era porcaria, né? Minha dieta ficou super saudável, mas ainda cheia. Só com o tempo, com a ajuda da minha Nutri Ana Paula, vou deixar também o link dela aqui embaixo. Com o tempo eu fui fazendo dieta pra secar, cada vez um pouquinho, diminuindo um pouquinho as calorias, e aí eu fui secando bem, até que eu fiquei bem sequinha. E também não percebia que eu tinha ficado tão seca em comparação ao que eu já era antes, né? Eu não me via assim. Hoje em dia eu vi quão seca eu cheguei, eu não gosto. Nunca gostei de ser tão sequinha, tão palitinha, entendeu? Mas acho que é por causa desse trauma de infância, não sei. Eu gosto muito de um físico mais cheio, né? De um físico maior. E pra uma pessoa alta que nem eu, isso é bem difícil de conseguir, é bem demorado. É um processo mais longo do que pessoas mais baixas, né? Mas isso continua sendo meu sonho, eu vou continuar trilhando esse caminho. No momento, eu não estou nem pensando em fazer um bulking tão grande, nem secar, nem cutting, agora, né? Novembro de 2022. Talvez eu mude de ideia mês que vem, ou no ano que vem eu mude de ideia, mas agora eu tô fazendo mais uma manutenção. Porque quando você faz cutting, eu também descobri isso que eu também não sabia, você perde massa muscular também, além de gordura, né? Você tem esse risco. Então, eu não quero agora perder massa muscular, porque eu também não quero perder força. Eu não tenho motivo mais pra eu querer diminuir. E também não quero ficar muito maior, não, porque eu também não quero aumentar meu nível de gordura. Eu vou continuar treinando pesado pra eu continuar ganhando músculo no meu ritmo, entendeu? Se eu fizer uma dieta pra superávit calórico, né, que é acima das calorias de manutenção, muito grande, eu vou começar a ficar muito cheinha e aí eu vou perder a minha definição do abdômen, que eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa diferente, que me traz diferencial das outras pessoas, uma coisa única. Que eu tenho um abdômen bonito, eu sei que meu corpo não acumula tanta gordura no abdômen. Se eu começar a ficar num superávit muito grande, a minha definição abdominal vai sumir. E eu gosto muito de ter essa definiçãozinha. Quando eu tô mais desinchada e tal, eu gosto de fazer umas fotos assim, fazer uns vídeos assim, eu gosto mais. E ao mesmo tempo, eu quero estar comendo o suficiente, né? Não chegar num cutting, pelo menos na minha manutenção, pra eu poder buscar o meu tão sonhado colchão e bundão, que é o que eu sempre quis, né? Então eu tô nesse meio termo e eu acho que esse equilíbrio pra mim agora é o ideal. Inclusive porque fazer qualquer tipo de dieta afeta muito a sua saúde mental e também a sua situação de vida do momento, né? Todos os fatores externos que influenciam no seu humor também. O que você come também influencia no seu humor.
Então tem que estar com a cabeça boa pra fazer um tipo de dieta muito diferente do que você tá acostumado, muito diferente da sua manutenção, né? Então, basicamente, essa é a minha história de ganho de peso e também perda de peso. Vou falar agora a diferença do meu peso desde o meu auge até agora. O meu auge foram 80 quilos e agora eu tenho 75. Nos dias que eu tô um pouco mais inchadinha, no máximo 76 quilos. E eu tenho mantido esse peso, muito engraçado, tenho mantido esse peso desde que eu conheci o Kaká. Porque no meu auge de peso, que foi 80 quilos, eu comprei a consultoria dele e até eu começar a treinar com ele presencialmente, foram 2 meses depois. E nesses 2 meses depois que eu comprei a consultoria dele, eu já tinha perdido 5 quilos. Eu já tinha começado a maneirar nas porcarias. Eu sabia que eu tava ficando muito cheia, então eu comecei a treinar com os treinos dele, que são mais intensos. Comecei a maneirar na comida, assim, mesmo assim comendo bastante. E aí eu desinchei também. Desinchei porque quando você come porcaria você fica muito inchado constantemente. Comecei a treinar com o Kaká no início de 2021. Hoje já tá acabando 2022. Então foram quase 2 anos. Eu estou com o mesmíssimo peso. Quando eu tava bem mais seca eu diminuía um pouco o peso, aí eu voltava, e assim, sempre ia assim. Por quê? O que aconteceu? O que eu aprendi? Composição corporal, cara. Qualidade de composição corporal. Eu ganhei muito músculo e perdi muita gordura. Por isso que meu peso ficou mais ou menos o mesmo. Então eu troquei o meu peso de gordura por músculo. Graças a Deus, era o que eu queria. É o ideal, né? Então hoje sigo com 75 quilos. 75 quilos e meio, no máximo 76 quilos. Nunca muda muito mais do que isso. Principalmente porque eu não sou mais iniciante, né, de treinamento de musculação. Então, a partir da hora que você não é mais iniciante, o processo fica mais lento, sim, tá? Principalmente quando você é natural. Eu sou natural, eu não uso nenhum tipo de hormônio, gente, nem hormônio anticoncepcional. Se vocês quiserem saber a minha história de anticoncepcional, também colocarei aqui o link, já tem um vídeo sobre isso. E é isso aí. Então, se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, deixa qualquer comentário pra mim, deixa só um coraçãozinho, qualquer coisinha pra mim, por favor. Compartilhe e se inscreva no meu canal pra ver mais histórias como essa, mais treinos, mais dieta, tá bom? Muito obrigada por tudo. Beijão!